Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Convido a igreja para se pôr de pé e iniciar com uma oração. Pai querido, aqui estamos mais uma vez dentro da Tua presença, Senhor. Pai, te agradecer por mais um dia que Tu tens, Senhor, nos concedido. Pai, te agradecer, Senhor, por este momento que Tu nos concede de estar aqui na Tua casa, reunidos, unidos em Teu nome, meu Deus. Abençoa cada vida que aqui chegou, meu Pai. Abençoa esse culto nesta noite. Se faça presente em nosso meio. Que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, trazer, Senhor, aos corações a palavra. Trazer, Senhor, a alegria a cada pessoa nesta noite. Abençoa, Senhor, esse culto. Toma a frente em nome de Jesus. Amém. Ainda de pés, vamos ler o texto da palavra de Deus que se encontra no Salmo. Salmo 46. Alguns versículos, eu creio que até o versículo 5. 46 até o verso 5. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Amém? Amém. Mais uma vez oramos. Pai querido, agradecemos, Senhor, por esta palavra, meu Pai. Que ela venha, Senhor, entrar em cada coração, Senhor, e fazer morada. Abençoa, Senhor, cada um dos teus filhos, Pai, que aqui se encontra nesta noite. Dás a eles a alegria, Senhor, de te servir e te adorar. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar? Pode sentar. Do nosso cenário 82. Toda a igreja, os irmãos que estiverem na área aí, faça os irmãos lá atrás da parte. Mensagem real. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, anunciando vou, embaixador por Deus, de reinos de olhos céus, venho em serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá nos céus. Reconciliai-vos já, diz o Senhor é meu, reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandado está, que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador, pois quem o receber no reino vai viver. Venho em serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá nos céus. Reconciliai-vos já,
diz o Senhor é meu, reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que o rosal, o lar celeste tem, a bênção perenal do bom descanso além. Ali podes gozar, prazer que não tem par, vive em serviço do meu Rei. Essa mensagem que me deu, que os anjos cantam lá nos céus, reconciliai-vos já, diz o Senhor é meu, reconciliai-vos já com Deus. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Vamos louvar ainda. Vamos louvar o 14. Grandioso és tu. Glória a Deus. 14. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és
grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando, vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus. Ainda dando continuidade, vamos ouvir as auxiliadoras também louvar o Senhor com um dos seus louvores. Irmã Beth, irmã Valdênia, nos ajudar no louvor. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém.
Amém, glória a Deus. Por esse louvor que o Senhor nos concedeu. Ainda dando continuidade, também convido as crianças para louvar. Saudados, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Chamar para cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés Cleiton. É um prazer para mim. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me secou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui.
Aí o Salmo de número 126 e alguns versículos diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres, amém? Amém. E aqui estamos alegres, né? Porque estamos aqui mais um dia, com mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. De estarmos juntos, agradecendo ao Senhor pela vida. Agradecendo ao Senhor porque Ele tem feito grandes coisas por nós. E por isso estamos alegres. Agora convido os jovens adultos. Irmão Paulo, né? Marival, pastor também. Quem mais? Antônio? Não. Os irmãos, pelo lá. Com esse louvor, os irmãos que trouxeram ofertas e dízimo, né? Se não coloquem aqui, por favor. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor. Contas muitas bênçãos. Glória a Deus. Amém. Vamos. Se das vidas vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dizem de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é pesada a cruz que tem de suportar. Contando muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido os dias passarás. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seus ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebida da divina mão. Vem
surpreso quanto Deus já fez. Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade e Deus abençoe a todos. Amém. Também vamos ouvir irmã Joana louvar? Tá bom, então. Estava com saudade de ouvir sua voz, louvando. Vamos agradecer. Vamos agradecer pelo Deus da oferta. Eu convido irmã Valdênia a orar, agradecendo pelas ofertas e dízimos. Saúde a igreja na paz do Senhor. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, mais uma vez, Senhor, por estar na tua casa, ó Pai, por estar te louvando, Senhor, nesta noite, ó Deus. Desde já, ó Pai, eu te agradeço, meu Deus, pelos ofertantes da tua casa, pelos dizimistas, ó Deus. Que o Senhor venha cuidar de cada vida, Senhor, porque nós damos aquilo que o Senhor colocou em nossas vidas. Então contribuímos, Pai, porque temos a certeza, ó Deus, que a tua casa precisa de manutenção, ó Pai. Abençoa, Senhor, estas vidas, Senhor. Também desde já, ó Pai, te peço que o Senhor venha abrir portas, Senhor, portas de emprego, ó meu Deus, para aqueles que se encontram desempregados, ó Deus, para que um dia eles possam ser gratos também a Ti, ó Deus, e poder, Senhor, contribuir com Tua obra. Desde já eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos agradecer a Deus agora pelo período de louvor, né? Que Ele nos concedeu. E em seguida, e também orando pela mensagem que o Senhor irá trazer nesta noite através do nosso pastor. Pai querido, agradecemos por este momento, Senhor, por este período de louvor, Senhor, que foi feito, que foi realizado, Senhor, para a honra e a glória do Teu nome, Pai querido. Queremos também, Senhor, neste momento, te apresentar o Teu servo, Senhor, que vai trazer a mensagem nesta noite. A palavra, Senhor, que vem inspirada pelo Teu Santo Espírito, que ela venha, Senhor, achar lugar em nossos corações, Pai. E que possamos também, Senhor, guardar, Senhor, em nossos corações a Tua palavra, Pai. Que ela sirva de mantimento para nossas almas. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça e a paz aos amados irmãos, amém? Amém. Muito bom estar aqui com os irmãos, mais uma quarta-feira, louvando ao Senhor, né, edificando a igreja do Senhor. Mais uma, hoje é quinta, né? É porque temos o costume de fazer na quarta, por isso que eu disse mais uma quarta-feira. Ontem não pudemos vir, por isso estamos realizando hoje. Mas você que está aqui, você que está também nos assistindo, nossos cultos aqui é toda quarta-feira e também toda quarta está sendo transmitido pelo Facebook. Irmãos, tem sido uma bênção, né, estar aqui com vocês. Tem sido uma bênção. Deus tem aberto aqui esse local, né, e tem sido uma bênção para todos nós. Eu estava aqui pensando, né? Eu estava olhando no Facebook agora há pouco, quem está online conosco, e queremos dar boas-vindas, né, a quem está online. E quero dizer a você que tem um irmão de João Pessoa que está online aí acompanhando a transmissão, e tem uma irmã de Pombal que está também, Pombal, Paraíba, está também sendo abençoada aí com a nossa transmissão aqui do Citagudo. Louvado seja o nome do Senhor. É a irmã de Ismael, é? Isso. Então, nosso abraço aí àqueles todos que estão nos acompanhando. Deve ter alguns irmãos também da igreja de Muzeiro, também nesse momento nos assistindo. Estava aqui meditando também sobre o tempo que estamos aqui já no Citagudo, né? Se formos contar desde o tempo que a gente iniciou na casa de Dona Rosinha, já vai com mais de um ano e alguns meses. E se for contar do tempo que estamos aqui, nesse ponto aqui, alugado, aqui ao lado aqui da casa de Cazuza, já completou um ano já, não foi isso, irmão Ismael? Dia 10. Oi? Dia 10 de julho. Dia 10 de julho, completou um ano. Então estamos também, como disse a irmã,
no salmo que leu, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E não vejo a hora também da gente poder aqui dar um culto ao Senhor, celebrando ao Senhor, juntamente com os irmãos, onde a gente possa trazer também um bolinho, né, irmã Beth? Uns salgados, e também comemorar um ano aqui desse local aqui, que o Senhor tem levantado. É também, irmãos, mais de um ano também que Deus levantou 2 pessoas para pagar o aluguel desse local. Então faz um ano que a gente está aqui, e faz também um ano que Deus levantou essas pessoas para estar pagando o aluguel todo mês aqui desse local. Louvado seja o nome do Senhor, né? Ontem eu vinha para cá, estava um pouco frio, chuvoso, né? E aí eu desejei a presença de alguns irmãos que também não puderam. E aí, juntando os motivos, a gente deixou para hoje. E hoje foi interessante. Hoje meu pai precisou do carro, meu irmão também, viajaram para João Pessoa. E eu digo, e agora? Ontem não tinha ninguém para ir comigo e tinha o carro. Hoje não tem carro e agora está aparecendo um bocado de irmãos para ir para o culto, né? E as coisas de Deus tem hora que a gente não entende, mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E para minha surpresa apareceu 11 irmãos para vir e apareceu 2 carros, né? Então eu estava sem carro, mas a obra do Senhor não ficou sem carro. Amém? Glória a Deus. Louvado a Deus por toda a provisão que Deus tem feito na sua obra e aqui neste local, que é a obra do Senhor. Então, graças a Deus. O irmão Imael disse, eita, vai ter que vir num Toyota. Eu disse, não, 2 carros que apareceram, 2 carros pequenos. Graças a Deus por tudo. Então, agradeço aos irmãos que vieram de um buzeiro, que disponibilizaram o seu carro também. Então, vamos lá, para a palavra do Senhor. 1 Samuel, procura aí no Antigo Testamento, 1 Samuel, e vá orando aí para chegar o dia da gente comemorar, tá certo? Um ano. E eu falei que tem 2 pessoas que já faz mais de um ano que Deus levantou para pagar o aluguel daqui, mas fora essas 2 pessoas, tem pessoas também de fora até de um buzeiro que tem procurado ajudar também essa obra. Amém, irmãos? Então, louvado seja Deus por tudo. 1 Samuel capítulo 15. Abra sua Bíblia aí no Antigo Testamento. Você que está pela internet aí, se você tiver Bíblia ou aplicativo, e procure aí conosco, né? 1 Samuel capítulo 15. Quero agradecer a nossa irmã Thaísa, que hoje é quem esteve regulando o som e fazendo a filmagem do culto, né? Com o aparelho de celular aí do nosso irmão e presbítero Ismael, que é outra bênção. Deixa eu só localizar aqui. Primeiro Samuel capítulo 15, vamos ler do versículo 1 até o 23. 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 1 até o 23. Amém, amados? Já encontraram? Amém? Preste bastante atenção. Fique aí com toda a reverência ao Senhor, mesmo sentado, né? Mas escute a palavra do Senhor e o Senhor certamente irá falar conosco nesta noite. Então, 1 Samuel capítulo 15, do 1 ao 23, diz assim a palavra do Senhor. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter-se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá.
Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sul, que está defronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas, e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não o quiseram destruir totalmente. Porém, toda a coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, quando deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e um mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para os sacrificar ao Senhor teu Deus, o resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu Saul: Fala. Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente estes pecadores e amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas se lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Versículo 20. Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. 21. Mas o povo tomou o despojo, ovelhas e bois, do despojo, ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também se rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, o último versículo, eu queria frisar nesta palavra que diz: Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou. Amém? Pai, querido Deus, mais uma vez em oração, pedimos que o Senhor fale conosco, me use através do teu Santo Espírito, teu Santo Espírito esteja nos alcançando conforme a tua vontade. É assim que já te oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o assunto de hoje é sobre obediência a Deus. Você tem obedecido a Deus? Será que é fácil obedecer a Deus? Qual é a dificuldade de obedecer a Deus? Será que você tem feito a vontade de Deus, em obediência a Deus?
Ou será que você tem feito a sua vontade? Então o tema de hoje é sobre obediência a Deus e como obedecer a Deus. Obedecer, meus amados, não é fácil. Obedecer não é fácil e daqui a pouco veremos alguns motivos. E um dos motivos de obedecer não é fácil é porque cada um de nós temos a nossa vontade. Cada um de nós temos as nossas próprias vontades. E quando nos manda fazer algo que é contra a nossa vontade, aí fica difícil de fazer. Aí fica difícil de obedecer. Mas, meus amados, precisamos entender que quem serve a Deus deve ter como princípio, em primeiro lugar, que para o eterno, para Deus, em primeiro lugar, está a obediência. Amém? Em primeiro lugar, para Deus, para aquele povo, para o povo que serve a Deus, para Saul, que recebeu a mensagem aqui de Samuel, para todos nós e para todos aqueles que disserem que servem ao Senhor, devemos obedecer ao Senhor. E a passagem lida aqui mostra a exigência de Deus, né? Ao ponto de a gente ver no versículo 23, o Senhor dizendo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou. Visto que você não fez o que o Senhor mandou fazer, Ele também te rejeitou, né? Você rejeitou a ordem do Senhor, você rejeitou a obediência ao Senhor, por alguns motivos, e vamos ver aqui nesta noite. Então o Senhor também te rejeitou. A passagem lida nesta noite mostra isso. E mostra também, mostra a exigência de Deus e mostra também como deve ser cumprida. De modo, meus amados, que se não cumprirmos a vontade de Deus, seremos rejeitados. Né? Uma coisa interessante que o irmão Zezinho falava aqui antes de iniciar o culto, é que muitos têm negado ao Senhor. Muitos não têm dado ouvido à mensagem do Evangelho, um assunto que foi pregado domingo agora na igreja de Umbuzeiro. E por isso, por você ter dito não ao convite da graça, por você ter dito não ao sacrifício de Cristo na cruz, por você ter negado Jesus naquele dia, Ele também te negará. Ele diz, aquele que me confessa, eu também confessarei ao Pai. Aquele que não me confessa, eu também o negarei ao Pai. Está lá em Mateus 10, versículo 32 e 33. E aqui não é diferente. A gente vê Saul recebendo uma ordem que é de Deus. E isso basta, ele deveria cumprir essa ordem. Mesmo que essa ordem estivesse fora do que a gente acha normal, fora da nossa compreensão, mesmo que essa ordem estivesse contra a nossa vontade ou contra os nossos desejos, mesmo que essa ordem estivesse contra as nossas preferências, ou mesmo ainda que a ordem de Deus esteja acima de algo que a gente ache até religioso, vamos aprender nessa noite que devemos obedecer primeiramente a Deus. Amém, meus amados? Então, esse texto de hoje, ele mostra a exigência de Deus. Ele mostra a exigência de Deus. Ele mostra que deve ser cumprida a exigência de Deus. De modo que, se não fizermos isso, a pena de rejeição total. Então, primeira lição nesta noite, eu quero ver com você no versículo 3. E quero dizer a você que a obediência a Deus, em primeiro lugar, aqui nesta noite, quero dizer a você que a obediência a Deus, ela deve estar acima da lógica humana. A obediência a Deus deve estar acima da nossa lógica humana. Você pode até dizer, pastor, mas é algo que está fora da nossa lógica. É algo que está fora da nossa compreensão. É algo que eu nunca vi alguém fazer. E como é que Deus está mandando eu fazer? Então a obediência a Deus está acima da lógica humana, acima da razão humana, acima do seu compreender. E eu quero ver com você versículo 3, para a gente fundamentar isso na palavra do Senhor. Versículo Samuel capítulo 15, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor:
vai. Veja qual é a ordem que Samuel recebe, que Saul recebe através de Samuel, Deus usando Samuel. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Veja a ordem que Deus dá a Saul, para Saul ir ali naquele povo, ir ali naquela região, e destruir tudo que tivesse ali. De modo que o texto diz, nada lhe poupe. Não poupe nada, vá lá e destrua tudo. E diz aqui, ó, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então, ele recebe uma ordem que está fora da lógica humana. Ele recebe uma ordem que talvez naquele momento estivesse fora da sua compreensão. Ainda mais quando essa ordem vem de Deus. E ele poderia perguntar, mas por que eu vou fazer isso? E o Senhor já tinha dito qual seria o motivo. Esse povo tinha se rebelado contra o povo de Deus. Esse povo tinha se colocado em oposição a Israel no caminho, quando este subia do Egito, diz o versículo 2. E a ordem do Senhor é essa agora, Saul, vai, pois agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente, e tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Camelos e jumentos. Meus amados, a obediência a Deus está acima da lógica humana. Ele deveria obedecer. E a palavra de Deus, ela está acima de tudo, meus amados. A palavra de Deus está acima de tudo, mesmo que você não entenda no momento. Então devemos, sim, obedecer a Deus. Devemos, sim, procurar conhecer o que Deus quer de cada um de nós. Né? Por que, voltando ao assunto do irmão Zezinho, por que o Senhor rejeitará aqueles que disserem não ao Evangelho? Por que o Senhor rejeitará aqueles que disserem não ao seu Filho? Porque a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Ele diz que a vontade dEle é que todos sejam salvos. A vontade dEle é que todos creem no nome do seu Filho. Essa é a vontade de Deus. Então, quando não obedecemos essa vontade, estamos dizendo não ao seu plano de salvação. Um plano de salvação onde o ser humano está perdido. Onde o ser humano está morto nos seus delitos e pecados. Como disse o irmão Marivaldo terça-feira no culto de oração. Estamos mortos nos seus delitos e pecados, e só Jesus para nos dar vida. E por causa do seu grande amor, por causa da sua muita misericórdia, Deus tem esse plano de salvação por meio do seu Filho. E quando dizemos não, estamos dizendo não à vontade do Senhor para nossas vidas. E quando rejeitamos a vontade do Senhor, Ele nos rejeita. E uma das vontades aqui era a ordem que Saul tinha que cumprir essa ordem. E a palavra de Deus, quando Deus dá uma palavra, meus amados, essa palavra deve estar acima de tudo. Acima de tudo, mesmo que você não entenda no momento. E quando diz mesmo que você não entenda no momento, é porque às vezes podemos levantar um bocado de questões. Mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É a obediência a Deus, e a obediência a Deus deve estar acima da lógica humana. Se é uma palavra dada por Deus, irmãos, esse é o motivo maior e único de obedecermos. Essa é a razão, é o fundamento. O fundamento da obediência é apenas porque foi ordem de quem? Do Senhor. Então devemos obedecer a ordem do Senhor. Saul deveria obedecer a ordem do Senhor. Nós deveremos obedecer a ordem do Senhor. Esse é o convite bíblico, de obedecermos a voz do Senhor.
Eu convido você a ler pelo menos 2 exemplos. Lucas capítulo 5. Deixe sua Bíblia aberta, vá acompanhando. Lucas no Novo Testamento, segundo Mateus, Marcos, Lucas, terceiro evangelho aí, no Novo Testamento. Livro de Lucas capítulo 5. Vamos ver um exemplo de que obedecer a Deus está acima da lógica humana. Obedecer a Deus está acima da lógica humana. Lucas capítulo 5, do 1 ao 11. Acompanhe essa leitura comigo. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava de junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. O Senhor dá uma ordem aqui. Uma ordem que, ao ler do restante do texto, e o que já lemos aqui já é suficiente para ver que isso estaria fora da nossa lógica humana. Como é que eu vou jogar de novo a rede onde eu passei a noite pescando e não pesquei nada? É fora da lógica humana. É fora da nossa lógica. Quem passou a noite toda sem pescar nada, ele desistiu, ele está desanimado, ele não está acreditando mais, ele está cansado, ele está precisando descansar. Como pescar a noite toda e não pegar nada e agora eu vou jogar e vou pegar? Isso é fora da lógica humana. Mas é uma ordem do Senhor. É uma ordem do nosso Deus. Aquele que fala e não mente. Amém, irmãos? Amém. Então ele diz, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Mas, olha, Senhor, já lançamos a rede a noite toda. Estamos aqui com o braço cansado, não aguentamos mais. E a gente já tinha parado aqui, já amanheceu o dia, já estávamos parando já o nosso serviço. As nossas tentativas cessaram. Mas, porque é a palavra do Senhor, mas porque é uma ordem do Senhor, a gente vai jogar mais uma vez. Né? Então aqui está um exemplo, meus amados, de obedecer a Deus acima da lógica humana. O que é que aconteceu? Isto fazendo, versículo 6, apanharam grandes quantidades de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. Eles pedem até ajuda aos outros companheiros do barco. E foram e encheram ambos os barcos. Encheram, meus amados, ambos os barcos, os 2 barcos. A ponto de quase irem a pique. A ponto de quase naufragar, de se afundar. Porque é bonança, é bênção e é grande. Não é? E a ordem foi do Senhor. O Senhor ele não erra, o Senhor ele não mente. O Senhor ele quer obediência. Obediência acima de nossa lógica. Acima da nossa compreensão. O Senhor ele quer obediência. Versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pedro fica aqui maravilhado, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia,
deixando tudo, o seguiram. Eles obedecem. Eles também deixam tudo agora e seguem a Jesus, obedecendo a Jesus. A obediência a Deus, ela está acima da lógica humana. Um outro exemplo eu quero ver com você em Mateus capítulo 14. Você volta aí, 2 livros. Você está em Lucas, volta Marcos, Mateus. Mateus capítulo 14, versículo 22. Amém? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com ele andando por sobre o mar. Versículo 26. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Versículo 28. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Versículo 29. E ele disse, ele quem? Jesus, o Senhor. Vem. Ele dá uma ordem a Pedro: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E aí, meus amados, mais uma vez a gente vê uma ordem do Senhor, dizendo a Pedro: vem. E esse vem era para Pedro sair do barco. Quem sabe sair do local que Pedro no momento estava se sentindo mais seguro. Pedro estava se sentindo mais confiante. Então, mais uma vez, Pedro está diante de um convite agora que está fora da lógica humana. Está fora da sua compreensão, fora da sua razão. Como andar sobre as águas? Como que Jesus está mandando eu andar sobre as águas? Isso é fora da minha compreensão, isso é fora da minha lógica humana. Mais uma vez, meus amados, a gente vê uma ordem do Senhor. E muitas vezes a ordem do Senhor é assim, ela está fora da nossa compreensão. Mas o texto nos ensina que devemos obedecer ao Senhor, mesmo acima da lógica humana. E diz o texto que ele obedeceu à palavra de Jesus e andou sobre as águas. Assim, meus amados, a ordem era, humanamente falando, um absurdo. É um absurdo. Quem sabe, se você ouvisse essa voz para descer do barco, você não desceria. Você se agarrava o barco, colocava toda a sua confiança naquele barco. Quem sabe, meus amados, muitas vezes ouvimos a voz do Senhor. E a voz do Senhor ela também está registrada nas Escrituras. Está sempre falando conosco. Está sempre nos ensinando. Está sempre nos fazendo convite para se examinar, para se arrepender, para crer, para confiar, para seguir, para praticar. Mas muitas vezes achamos essas ordens fora da lógica humana. Mas obedecer a Deus está acima da lógica humana. Amém, meus amados? Amém. Obedecer a Deus está acima da lógica humana. Você já desobedeceu a Deus? Você já obedeceu em algum momento que você achou um absurdo, mas obedeceu? Interessante que um presbítero, uma vez, visitando a nossa igreja ali em Buzeiro, ele disse: eu já vi alguém não obedecer, ler isso aqui, a palavra de Deus, e não obedecer e se arrepender. Mas eu nunca vi alguém ler a palavra de Deus, obedecer e se arrepender. Ele nunca viu. E é o que a gente vê na Escritura. A gente não vê Pedro se arrependendo de ter obedecido. A gente vê Pedro andando sobre as águas. A gente vê os discípulos jogando a rede em um momento mais difícil. Em um momento que todos podiam dizer: isso é um absurdo.
Não, isso eu acho que não é Deus que está falando, não. Eu acho que não é Jesus que está falando, não. E eles obedecem. Eles creem que é o Senhor e obedecem. E eles não se arrependem. Eles pescam de maneira que precisam buscar ajudas em outro barco. Eles pescam de maneira que enche 2 barcos. Eles pescam de maneira, meus amados, que os barcos estão a ponto de se afundar, de ir a pique. Então, obedecer a Deus está acima da lógica humana. Obedeça a Deus, porque obedecer a Deus está acima da sua lógica. E quando fazemos o contrário, o Senhor nos rejeitará. Segunda lição, eu quero olhar com você para o versículo 9. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 9. Você pode voltar aí a 1 Samuel, capítulo 15, versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor. E Saul e o povo pouparam Agag. Aqui está dizendo, meus amados, que nesse momento que Saul vai cumprir com a ordem de Deus, Saul faz uma coisa que Deus disse que ele não fizesse. Deus disse que ele não poupasse a ninguém. O Senhor tinha dito no versículo 3, e nada lhe poupes. O Senhor disse no versículo 3, destrua tudo, nada lhe poupes. Mas aqui a gente já vê no versículo 9, uma vontade, uma obediência que já está se corrompendo da obediência que Deus havia dado, da ordem que Deus havia dado. E Saul e o povo pouparam Agag. Deus não tinha dito que era para poupar Agag, né? Mas o texto diz que ele fez isso. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, ou seja, pouparam também, pegaram o melhor das ovelhas, pegaram o melhor dos bois, os animais gordos, os cordeiros, o melhor que havia, e não destruíram totalmente. Então pegaram aquilo que era para o Senhor, que o Senhor disse que destruísse. Eles pegam, separam, porque eles acham que é melhor separar. Eles têm ali uma certa preferência. Eles veem que aquilo ali é bom, certo? E eles separam. E aí, continuando o texto. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então, no versículo 9, meus amados, Saul obedeceu apenas no que preferia. Saul obedecia no que a preferia. Apenas lhe preferia. No que apenas lhe convinha. E é como eu disse no início da palavra de hoje, é que obedecer a Deus é difícil, porque temos nossas vontades. Obedecer a Deus é difícil porque temos nossas preferências. E, meus amados, a gente vê Saul obedecendo apenas no que preferia, apenas no que convinha. Mas a obediência não pode estar, meus amados, a obediência a Deus não pode estar atrelada aos nossos gostos, às nossas vontades. Eu quero ler com você Romanos capítulo 7, para você conhecer como é a nossa preferência, como é a nossa vontade. Romanos capítulo 7. Você está no Novo Testamento, depois dos 4 evangelhos, você tem Atos, depois Romanos. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, vamos ler do 15 ao 25. O apóstolo Paulo vai falar aqui sobre a lei do pecado. A lei e o pecado. E falando sobre a lei e o pecado, ele vai dizer o que é que a lei faz. A lei mostra os nossos pecados. A lei condena os nossos pecados. E ele vai mostrar o que é que o pecado faz. Que muitas vezes fazemos, meus amados, o que preferimos. Fazemos muitas vezes o que gostamos. Aceitamos muitas vezes aquilo que a gente quer fazer. Mas lembre-se que a nossa natureza é pecaminosa. E muitas vezes a nossa vontade, mesmo você achando que é uma coisa boa, mesmo você achando que não prejudica ninguém, que você está fazendo uma coisa boa,
eu quero dizer a você que mesmo assim, às vezes, estamos desobedecendo a Deus. Romanos capítulo 7, do 15 ao 25, ele diz assim a palavra do Senhor: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Olha, Paulo está dizendo que ele não está compreendendo nem o próprio modo dele de agir. E ele diz, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim, mas porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Versículo 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei de minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E versículo 25 ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, ele é escravo de quem? Da lei do pecado. Aqui o apóstolo Paulo ele está apresentando sua depravação total. Ele está apresentando a sua natureza que é pecaminosa. Que aquilo que a lei aprovava, ele não fazia. Mas fazia aquilo que a lei reprovava. Então aquilo que era para fazer, ele não fazia. Aquilo que não era para fazer, ele fazia. E muitas vezes a gente vê isso até nos nossos filhos. Aquilo que é para os nossos filhos fazer, não fazem. Por quê, meus amados? Porque temos dificuldade em obedecer. Porque somos pecadores. Temos a natureza pecaminosa. E aqui a gente vê que certamente é esse estado que toma conta de Saul. E Saul, em vez de obedecer a Deus por total, de não poupar ninguém, Saul resolve poupar Agag. E Saul resolve poupar o melhor dos animais, os cordeiros, né? Como diz a palavra do Senhor. Por isso, meus amados, é por isso que Gálatas capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo, ele nos instrui a andar no Espírito para obedecer a Deus. Irmão Marivaldo tocou nesse assunto terça-feira no culto de oração, pedindo a Deus que a gente andasse em Espírito, porque o que é do Espírito, cogita as coisas do Espírito, mas o que é da carne, cogita as coisas da carne. Então, Gálatas 5, versículo 16, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, diz o apóstolo Paulo. Saul, meus amados, ele deixa seu egoísmo vencer. Versículo 15, capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 12, diz que madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Saul, ele com seu egoísmo, ele levanta para si um monumento. Isso mostra a sua disposição interior. Isso mostra a sua decadência de ser humilde. A sua decadência que começa no orgulho. 1 Pedro nos lembra de uma coisa, capítulo 5, versículo 6, de que devemos nos humilhar, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte.
Saul queria ser exaltado, não ia ser com seu orgulho, não ia ser com sua vontade, não ia ser com a sua preferência, mas ia ser exaltado com a sua humildade em obedecer a Deus. Mesmo se a obediência a Deus estivesse fora da sua lógica. Então, meus amados, o estudo nos ensina que devemos obedecer a Deus, em primeiro lugar, acima da nossa lógica. Segundo lugar, a obediência a Deus deve estar acima também das nossas vontades e preferências. O que me chama a atenção aqui também é que, em terceiro lugar, a obediência a Deus deve estar acima da religiosidade. Leia comigo, 1 Samuel capítulo 15, versículo 13 ao 16. Diz assim: Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido. Samuel vai lá, né, e acha estranho. Que balido? Poxa, não era para destruir tudo? Por que eu estou ouvindo um som? Né? E aí Samuel disse: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e um mugido de bois que eu ouço? Não era para ter destruído tudo? Versículo 15: Respondeu-lhe Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo... Ele agora está dizendo que a culpa é de quem? Do povo. Porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Observe que ele aqui coloca a culpa no povo. Foi o povo que trouxeram de Amaleque, foi o povo que poupou, e ele dá um motivo. Sabe por que eu fiz isso? Porque, olha, parece que foi algo muito bom. Eu peguei o melhor das ovelhas, eu peguei o melhor dos bois, e foi sacrificado ao Senhor teu Deus. Os irmãos estão entendendo? Deus tinha dado uma ordem, e agora ele está dizendo: olha, eu peguei isso aqui, eu fiz isso aqui, eu desobedeci, mas eu peguei o melhor que tinha e eu sacrifiquei ao Senhor teu Deus. Né? Eu fiz uma vontade, eu fiz uma coisa boa, eu fiz uma preferência boa. Foi a quem que eu fiz? Foi a Deus. Então está tudo resolvido. Né? Então disse Samuel a Saul: Espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. E aí vem o versículo 17. Vamos pular para o versículo 22 e 23. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? O Senhor está dizendo: você fez tudo isso, escolheu o melhor do boi, o melhor dos carneiros, o melhor das ovelhas e sacrificou ao Senhor. Né? Você sacrificou a pessoa certa, você pegou o melhor que tinha ali, sacrificou a pessoa certa e ainda pegou o melhor. Né? Mas será que o Senhor tem prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência a Deus está acima da religiosidade. Saul deveria saber que tentar obedecer a Deus pela metade era o mesmo que não obedecer. Obedecer a Deus pela metade é o mesmo que não obedecer. Com o Senhor não tem meio termo, né? Eu obedeço mais ou menos. Precisa obedecer ao Senhor por completo. Precisa obedecer a sua palavra. Ainda que você disse: não, mas não foi a Deus. Mas não foram os melhores animais. E ele diz: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender, ou seja, o obedecer a Deus, o atender a Deus é melhor do que a gordura de carneiros. O que o Senhor tinha pedido era obediência e não sacrifícios. E ninguém engana ele com coisas aparentemente boas. Fazer o que Deus não pede, meus irmãos,
mesmo que seja uma coisa boa aos nossos olhos. Aqui o caso foi sacrifícios, que não era mal fazer sacrifício ao Senhor. Mas deixar de fazer o que Ele ordenou e deixar de fazer o que Deus pede é o mesmo que desobediência, é o que Ele nos ensina nesta noite. E não adianta botar a culpa no povo, foi o que Ele fez. Ele quis botar a culpa no povo. Mas o líder era quem? O líder era Saul. Saul estava com a responsabilidade de obedecer à ordem do Senhor. Então, meus amados, isso também se conclui que religiosidade sem obediência não serve. Versículo 23, ele diz: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Então, desobedecer a Deus e achar que estamos sendo religiosos, achar que estamos servindo ao Senhor, meus amados irmãos, sabe o que aconteceu? Criamos um Deus que achamos que Ele deixa fazer a nossa vontade, a nossa preferência, as nossas escolhas, né? E agora, esse Deus que criamos não é o Deus da Bíblia. Isso se conclui que agora nos tornamos idólatras. Estamos servindo a um Deus que não é o Deus da Bíblia, criamos um Deus e seremos assim também rejeitados pelo Deus verdadeiro. O Salmo 40, Salmo 40 diz assim: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Provérbio 21, versículo 3, diz assim: exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Exercitar justiça e juízo, né? Ser verdadeiro, andar na justiça e na verdade, agrada mais ao Senhor do que sacrifício. Amós capítulo 5, versículo 22 e 24 diz assim: e ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Meus amados, é a obediência interior que agrada a Deus, e não o rótulo exterior, ou o ritualismo externo. Jeremias capítulo 4, versículo 4, diz assim: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, está vendo, no interior, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Quando se faz o que Deus não pediu, meus amados, e se deixa de fazer o que Ele pediu, é o mesmo que adorar outros deuses, é idolatria. E a obediência ao Senhor está acima da lógica. A obediência ao Senhor está acima das nossas preferências, da nossa religiosidade. Saul desobedeceu e foi rejeitado. O fato dele desobedecer já mostrava também uma coisa, que ele não era totalmente rendido ao Senhor. Meus amados, eu acredito que tira grandes lições para nós esse texto de hoje. A obediência ao Senhor está acima da nossa lógica. Primeiro porque Deus, meus amados, é o Deus do impossível. Aquele que diz, vamos chegar do outro lado, Ele chegou do outro lado. Não foi tempestade que impediu, não foi a incredulidade dos apóstolos, dos discípulos, não foi a timidez dos discípulos, mas o Senhor que disse, vamos para o outro lado, chegou do outro lado. O Senhor que diz a Pedro, vem, Pedro anda sobre as águas. O Senhor que diz àqueles homens que havia tentado a noite toda pescar, diz, pesque, joga a rede, eles jogam e pesca com abundância. Meus amados, devemos obedecer ao Senhor acima da nossa lógica.
Tem uma frase que me chamou a atenção essa semana, postada pelo pastor Anderson. É uma imagem de uma mulher grávida e depois a imagem dessa mesma mulher com sua criança de colo. E a frase diz assim: foram as mulheres estéreis da Bíblia que geraram os homens mais nobres das Escrituras. Foram as mulheres estéreis. Então, aquelas que todo mundo poderia dizer, essa não tem filho. Foram aquelas que, quem sabe, poderia dizer, nunca teriam filho. Tiveram os filhos mais nobres registrados na Bíblia. Nosso Deus é o Deus do impossível. E precisamos obedecer a Ele sem temer. Ele, quando disse a Pedro, e quando disse também na outra passagem que lemos, Ele disse, não temas. Então precisamos não temer, obedecer a Deus. Ainda, irmãos, que o convite seja acima da nossa lógica. Amém? Amém. Ah, pastor, isso está muito difícil. Ah, eu vou deixar de orar. Ah, Senhor, né? Quem sabe quando o Senhor disse que era mais fácil um rico passar, um camelo passar pelo buraco da agulha, do que um rico entrar no céu. E aí os discípulos que achavam que as bênçãos daquele povo rico seriam um sinal de que Deus estava aprovando tudo que eles faziam. Aí os discípulos disseram, oxê, Senhor, então aumenta, então será, eles achavam que era impossível. Né? Então quem entrará no reino dos céus? E Jesus diz, olha, ao homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então precisamos acreditar que Deus é o Deus do impossível. E isso devemos obedecer a Ele acima da lógica humana. Acima da lógica humana. Uma outra coisa que me chamou a atenção, meus amados, é que Saul, ele teve uma vontade. Saul, ele teve uma preferência. E essa vontade, essa preferência, revelou seu egoísmo, revelou seu orgulho. E o que é que Saul fez? Escolheu fazer aquilo que Deus não mandou. Então isso faltou humildade. Humildade de buscar a vontade de Deus, humildade de aceitar a vontade de Deus, humildade de confiar na vontade de Deus, e obediência, temor em obedecer à vontade de Deus. Isso me chama uma grande atenção. Meus irmãos, precisamos orar bastante para buscar a vontade de Deus. Porque temos vontade. Temos uma natureza pecaminosa. Temos vontade, temos preferência. Mas vem a pergunta, é a vontade de Deus? Temos vontade e temos preferência. Mas vem a pergunta, é o que Deus está mandando fazer? Então isso nos chama muita atenção. Porque se formos fazer aquilo que Deus não está mandando fazer, estamos desobedecendo, estamos sendo idólatras e vamos ser rejeitados pelo Senhor. Então precisamos, irmãos, ler as Escrituras e conhecer a vontade de Deus. Precisamos orar para buscar a vontade de Deus. Como a gente vinha dizendo no carro, né, irmã Patrícia? Que a oração, ela não é para você mudar a vontade de Deus. É para você conhecer a vontade de Deus. E muitas vezes para você mudar a sua vontade. Então, irmãos, corremos esse grande perigo de escolhermos a nossa vontade. Eu conheço uma irmã em Cristo que muitos anos evangélica e já vinha de um casamento muito sofrido. O marido bebia bastante e o marido sempre maltratou ela. E chegou o dia de o marido faleceu de infarto e ela ficou viúva. E ela tem uma experiência muito grande com um homem que era ímpio, um homem que não servia ao Senhor e que fazia muito ela sofrer e fazia as filhas sofrer. Um homem que só bebia e também, quem sabe, se prostituía. E essa mulher passa um bocado de anos viúva.
Quando é agora, se essa mulher ela buscasse a vontade de Deus, se ela orasse, se ela fosse para a Bíblia buscar a vontade de Deus, ela deveria ficar ou viúva ou arrumar um homem da mesma fé, o que diz a Escritura. E essa mulher, infelizmente, agora está namorando com um homem que é ímpio e que também está levando ela para lugares de cachaça, de bebedice. Então, aí vem os nossos questionamentos. Ela não conhecia a palavra de Deus? É essa a vontade de Deus? Por que ela não procurou um homem que estivesse mostrando temor ao Senhor, obediência ao Senhor, já que ela tem uma experiência do passado, já que ela conhece as Escrituras, já que ela sabe que a vontade do Senhor é que ela case no Senhor? Por que agora arrumar um namorado que está levando ela para bares, né? E que volta às vezes de cidade a outra cidade, fazendo zigue-zague no carro e ela dentro? Parece que ela está escolhendo viver o que viveu antes, né? Então, muitas vezes as nossas escolhas são assim. Isso é apenas um pequeno exemplo, mas muitas vezes nossas escolhas são assim. Precisamos, irmãos, ter muito cuidado com as nossas escolhas. As nossas escolhas precisam revelar duas coisas. Precisamos procurar buscar duas coisas. Se o que estamos querendo fazer, se é a vontade de Deus ou se é a nossa. Eu queria que os irmãos frisassem muito isso nesta noite. O que você tem escolhido é a vontade de Deus ou é a sua? O que você tem decidido? Quais são as decisões que você tem feito? Quais são as decisões que você tem tomado? É a sua vontade ou é a de Deus? Porque a sua natureza tem esse estado de produzir dentro de você uma vontade que não é a de Deus. Isso é o que a gente vê na palavra de Deus. O que é que acontece com Saul? É rejeitado pelo Senhor. E veja que o que me chama muita atenção, irmãos, é que quando a gente escolhe uma coisa para fazer, a gente tem um monte de explicação, né? Não, pastor, mas isso que eu estou escolhendo é tão bom. Não, pastor, mas isso que eu estou escolhendo é uma bênção. Mas, pastor, isso que eu estou escolhendo é pecado? Né? Então, muitas vezes, isso que você está escolhendo realmente é bom. Muitas vezes, isso que você está escolhendo não é pecado. Mas possa ser ainda que o que você está escolhendo não seja a vontade de Deus. Então, meus irmãos, busque a vontade de Deus. Não há coisa melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Busque a vontade de Deus. Amém? Amém. Busque. Vai escolher alguma coisa, ore. Vai escolher alguma coisa, procure um irmão que seja mais velho na fé, procure um conselho. Vai escolher alguma coisa, examine a Escritura. Existem princípios ali que vai nos ajudar. Busque a vontade de Deus. Aprenda a ter paciência e busque a vontade de Deus. Não faça as coisas pela sua vontade, nem pela sua preferência, ainda que pareça ser bom. Busque a vontade de Deus. Porque se você desobedecer, você estará sendo um idólatra, estará sendo rejeitado pelo Senhor. E a obediência a Deus está acima da religiosidade. Tem tanta gente que diz, mas eu dou tanto... eu dou tanta oferta aos pobres, mas eu dou tanta roupa final de ano, mas eu dou tanta cesta básica, mas eu vou tanto na igreja. Mas isso tudo pode ser apenas religiosidade. É pecado essas coisas que eu citei? Dar coisa aos pobres? Dar uma roupa aos pobres? E a igreja? Nada disso é pecado. Mas se você não tiver fazendo todos esses atos com uma ação verdadeira, convertido ao Senhor, para a glória do Senhor, você pode estar fazendo para a sua glória e para receber o galardão apenas dos homens daqui da terra e não de Deus. Então tem muito perigo, sabe, irmãos? Precisamos olhar mesmo, examinar a palavra do Senhor e saber que a obediência está acima da lógica humana.
A obediência está acima da nossa vontade e da nossa preferência, ainda que pareça ser bom e ainda que pareça não ser pecado. E a obediência a Deus, por último, está acima da religiosidade. É possível alguém fazer parte de tudo isso que eu falei, ser membro da igreja, ser batizado. É possível alguém sair de pé de um buzeiro até São Severino do Ramo e não estar salvo. Porque a obediência ao Senhor é entregar a vida ao Senhor Jesus. A salvação é entregar a vida ao Senhor Jesus. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, meus amados, que o Senhor tenha abençoado vocês nesta noite. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, por essa maravilhosa reflexão. Trata conosco, trata com o nosso coração, com o nosso orgulho, com o nosso pecado. Trata conosco, Senhor. Não deixa, Senhor, que a nossa vontade prevaleça, que a nossa preferência prevaleça. Que venhamos ser vigilantes quanto à nossa vontade, quanto à nossa preferência. Que venhamos ser vigilantes, Senhor, às vezes com apenas atos religiosos. Ó Pai, que venhamos ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Servir ao Senhor em espírito e em verdade. Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Porque o Senhor sonda e conhece nossos corações. O Senhor sabe quem nós somos. E, Senhor, se corremos o risco de buscar uma vontade, uma preferência que ainda ao nosso olho seja bom, mas que desagrada ao Senhor e que pode até, Senhor, pecar contra Ti, ó Senhor. Nos ajuda a não cometer esses pecados, Senhor. Nos ajuda, Pai, a entender também que a obediência ao Senhor está acima, Senhor, da religiosidade. Que a obediência ao Senhor está acima da lógica humana. E que a obediência ao Senhor está acima das nossas vontades e preferências. O que importa, Senhor, é obedecermos ao Senhor. E assim já te oramos, te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Né? Deixa eu ver aqui o horário. Vamos estar fazendo a oração final. Irmãos, essa mudança de ontem para hoje foi só essa semana, tá bom? Quarta-feira estaremos aqui novamente, se Deus quiser. Estejam orando por nós, que vem de Umbuzeiro também. Nós de Umbuzeiro também estamos orando por vocês. Né? E que o Senhor continue abençoando essa localidade no nome de Jesus. E os irmãos de Umbuzeiro continuem vindo, viu? Toda quarta-feira, continuem vindo no nome de Jesus. A irmã Maria vai estar dirigindo, direcionando alguém para a oração. Irmã Patrícia, venha fazer a oração final. Em seguida estarei dando a bênção. Eu peço que você fique de pé. Graça e paz. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graça te damos, Senhor Deus, por mais um dia de vida, por mais um dia na tua casa, na tua presença, ó Deus. Abençoa, Pai, ricamente cada vida aqui, ó Pai, que veio ofertar o seu tempo a Ti, ó Deus. Que o Senhor possa ter falado grandemente a cada coração, Senhor Deus, que a gente venha guardar a Sua palavra, Deus, para que não venhamos pecar contra Ti, Senhor Deus. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas e não a nossa. Leva-nos em paz para os nossos lares. Cuida, Senhor Deus, dos donos dessa casa, que o Senhor possa proteger e livrar de todos os males. Nos livra, Senhor Deus, também de todo acidente e incidente nos caminhos. Fica conosco, Senhor Deus, permanece em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Até quarta-feira, se Deus quiser.